Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui mais uma vez conosco. Nós estamos aqui na nossa série sobre o Antigo Testamento. Esse já é o terceiro vídeo que nós vamos aprofundar em alguma história do Antigo Testamento. Nós já falamos sobre a criação do homem, já falamos também sobre a queda do homem, e hoje nós vamos ali entrar em Gênesis 4. Gênesis 4 fala sobre Caim e Abel. E nós vamos aprofundar nesse texto. Eu sei que Deus tem alguma coisa para falar contigo, alguma coisa para falar ao teu coração. Então, fica comigo aí, se você quiser já pegar a tua Bíblia, abrir lá em Gênesis 4, nós vamos meditar naquilo que aconteceu ali, naquele texto, naquilo que Deus estava fazendo e qual é a lição que nós tiramos de Gênesis 4 na história de Caim e Abel. Então, fica aí conosco, vamos lá. Abra a tua Bíblia, Gênesis 4, a partir do verso 1 eu vou ler aqui para você, diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: o meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei que me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. E o Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar a Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Olha que interessante a história bastante conhecida, né, dos dois irmãos, de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão. A Bíblia diz que Adão, ele primeiro teve a Caim e depois a Abel. Caim, ele era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas. E a Bíblia fala que, passado algum tempo, ambos trouxeram uma oferta diante do Senhor. Ambos trouxeram uma oferta daquilo que eles faziam. Caim, como era lavrador da terra, ele pegou dos frutos e trouxe a Deus. E Abel, que era pastor de ovelha, ele pegou ali das crias das suas ovelhas, né, daquilo que ele trabalhava, e também trouxe uma oferta a Deus. Mas a Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer que para Abel e para sua oferta, Deus se agrada, Deus se atentou para ele. Agora, para Caim e para sua oferta, Deus não se agradou, Deus não se atentou para ele. E quando houve esse fato de apresentar a oferta e Deus se agradar de um e não de outro, isso gerou algo no coração de Caim, porque Deus não se agradara dele, isso gera no coração dele um sentimento contra o irmão, gera no coração dele uma vontade de fazer alguma coisa contra o seu irmão, que era Abel. E Deus, ele vai até Caim, ele vai avisar Caim: Caim, olha só, presta atenção,
Se você proceder bem, você também não será aceito. Se você fizer o que é direito, você também não será aceito. Mas a palavra de Deus não entra no coração de Caim. Caim, ele vai, chama seu irmão, faz uma emboscada para ele, chama seu irmão para o campo, e Caim o mata, não é? Caim o mata. Então Deus vem para tratar Caim. Deus vem e pergunta onde está o teu irmão, e Caim desconversa para Deus. Caim não teve arrependimento, não teve lugar de arrependimento. E Deus vai falar para ele, porque você fez isso, agora há uma maldição sobre a tua vida, a maldição por causa do teu pecado, a maldição por causa do ato que você cometeu. E qual era a maldição? Que quando ele trabalhasse na terra, a terra não responderia à força do trabalho dele, ou seja, não produziria, a terra não haveria prosperidade naquilo que ele colocasse a mão para lavrar e mais do que isso, né, ele teria que caminhar errante pela terra, fugir por aquilo que ele fez. E então ele vai se colocar diante de Deus e vai falar para Deus, Senhor, o castigo é mais do que eu posso suportar. Então agora eu sou errante e eu vou ter que me esconder da tua face. Deus não falou que ele teria que se esconder da face de Deus. É Caim que escolheu se esconder da face de Deus. Eu terei que me esconder da tua face. E você vai pegar no último versículo que nós lemos, o verso 16, vai falar assim, e Caim se retirou da presença do Senhor. Ou seja, é Caim que se retira, é Caim que se afasta e foge da presença de Deus, que é uma consequência comum do pecador. O pecador, ele se esconde de Deus porque ele tem vergonha de Deus. Deus, ele não tem nada com o pecado, mas ele quer tratar o pecador. Mas quando o pecador não é tratado no seu pecado, não há mudança, não há arrependimento, não há transformação de mente, é natural, a naturalidade é que essa pessoa se afaste de Deus, ela vá para longe de Deus. Por quê? Porque Deus é luz e a pessoa está em trevas, e quando ela está próximo de Deus, a luz de Deus vai expor as trevas que há naquela pessoa, e o homem não gosta de ser exposto. E o que nós aprendemos dessa lição? Um texto bastante conhecido, você já ouviu essa história, já ouviu pregações sobre essa história, mas nós podemos aprofundar em algumas coisas aqui. Primeiro, por que Caim e Abel foram levar essa oferta ao Senhor? A Bíblia aqui no texto, ela não é clara do porquê que essa oferta foi oferecida a Deus. O porquê que ela foi oferecida a Deus. Mas o texto nos dá a entender, quando nós pegamos o texto aqui de Gênesis capítulo 4, nós pegamos outros textos, como o texto de Hebreus, no capítulo 11, que também vai citar Abel, citar a fé de Abel. Vai dizer lá que Abel, ele foi justificado pela sua oferta pela fé. Ou seja, quando ele teve fé e ofereceu uma oferta a Deus pela fé, ele foi justificado, ele foi considerado justo. Eu vou ler lá para você, vou puxar aqui, para que você possa entender aquilo que eu estou dizendo para você. Hebreus, capítulo 11, verso 4. Capítulo 11 é o capítulo que fala da fé. No verso 4 vai dizer assim, pela fé ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto ainda fala. Ou seja, o que diz aqui? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. E é interessante esse texto, porque quando diz aqui pela fé, para que a fé ela seja usada, a fé ela precisa ter algo para que você tenha fé. Por exemplo, a fé, ou ela vai ser em Deus, né? Você vai crer que Deus existe, ou seja, você não vê Ele, mas você crê que Ele existe, ou você vai ter fé em algo que falou que vai acontecer, ou que você espera que vai acontecer, e você sabe que vai acontecer pela fé, você tem certeza que aquilo acontecerá pela fé, ou a fé ainda na questão com Deus. Muitas vezes não é a fé que Ele existe, e nem a fé que vai acontecer, mas é a fé naquilo que Ele diz. E o que eu entendo aqui com Caim e Abel? Que provavelmente, não é claro, não é explícito isso aqui, mas provavelmente, pelos textos de Gênesis 4, pelo que eu leio em Gênesis 4, pelo que eu leio lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 4, me dá a impressão que Abel, ele foi encontrado justo diante de Deus. Por quê? Porque ele ofereceu uma oferta mais excelente. Mas por que a oferta de Abel era mais excelente do que a
de Caim, porque Abel ofereceu a sua oferta e ele tinha fé. Pela fé que ele tinha, ele oferece uma oferta mais excelente do que a de Caim. Então, qual foi a diferença entre Caim e Abel? A diferença entre Caim e Abel é que Abel ofereceu uma oferta com fé e Caim não. É por isso que Deus vai olhar para Caim e vai falar assim, ó, se você proceder bem, ou seja, não era uma questão no valor da oferta, não era uma questão na quantidade da oferta, era uma questão de como aquela oferta havia sido entregue. É por isso que Deus chega para Caim e fala assim, ó, se você proceder bem, não será você também aceito? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que primeiro Deus recebe Abel e a sua oferta. Mas Deus não recebe a Caim e a sua oferta. E é um princípio bíblico, ou seja, primeiro, antes de Deus receber a oferta de alguém, Deus recebe a pessoa. Se aquela pessoa está fazendo aquilo com fé ou não, se aquela pessoa está fazendo aquilo de uma forma correta ou não. Mas fé no quê? Bom, no caso de Caim e Abel, não era a fé se Deus existia ou não. Por quê? Porque eles tinham o contato com Deus. Deus falava com eles, ainda que você vai pegar o texto, você vai perceber Deus se comunicando com eles, Deus falando com eles, não é? Deus tratando, tendo um relacionamento com Caim, tendo um relacionamento com Abel. Não havia dúvidas em Caim e em Abel quanto à existência de Deus. Então, nesse princípio, eu posso entender que o problema de Caim não foi quanto a se Deus existisse. Então, não era a fé se Deus existisse. Mas, provavelmente, o que Abel fez de uma forma mais excelente do que Caim foi quanto ao que Deus havia dito. Por que eles trouxeram essa oferta ao Senhor? Porque, provavelmente, não está no texto, não está claro no texto, mas nas entrelinhas nós podemos entender que Deus havia pedido essa oferta, Deus havia pedido que eles apresentassem essa oferta. E provavelmente, quando Deus pediu de alguma forma, Deus deu algo, deu uma forma para que eles pudessem fazer aquela oferta. E pelo que dá a entender o texto, Abel ele fez segundo aquilo que Deus havia falado. Por quê? Porque Abel agiu pela fé. Mas Caim não. Caim entregou também a oferta daquilo que ele fazia, mas ele não fez conforme Deus havia pedido, pelo que nós podemos compreender e entender do texto. A Bíblia não fala o que Deus pediu claramente, a Bíblia não traz claramente o que foi pedido naquela oferta que Deus vai falar com eles. Mas o fato é que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 4, que Abel foi justificado por essa oferta. E quando nós vamos para a questão de justificação no Antigo e no Novo Testamento, nós sabemos que a justificação ela acontece através da palavra de Deus. Não é? A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e por isso ele foi justificado, ele foi considerado como justo, porque ele creu mas ele creu no quê? Ele creu na existência? Não, ele creu na palavra de Deus, naquilo que Deus havia dito para ele. Sai da tua terra e da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele creu nessa palavra e viveu por essa palavra. E porque ele creu e viveu, ele foi justificado pela fé. Nós pegamos Noé. Noé ouviu um comando de Deus, constrói uma arca que vai cair o dilúvio. Noé creu na palavra e por isso ele foi considerado justo e salvo, porque ele creu na palavra de Deus. Ou seja, quando o homem crê na palavra de Deus, quando o homem vive pela palavra de Deus, ele é justificado. Hoje, na nova aliança, nós cremos na palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Cristo é a palavra de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, é o que diz as Escrituras. Apocalipse 19:13 vai dizer, ele o seu nome é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Ou seja, como que nós somos justificados hoje? Quando nós cremos em Cristo, a palavra de Deus. Como que era a justificação no Antigo Testamento? Também era através da palavra de Deus, sempre é por Cristo, sempre é por causa da palavra, é por causa dele. Abraão foi justificado por causa da fé na palavra. Hoje nós somos justificados por causa da fé na palavra, que é Cristo.
Como que Abel foi justificado? Bom, entendendo o princípio de justificação bíblica, nós entendemos que Abel também foi justificado, porque creu na palavra de Deus e ofereceu segundo aquilo que Deus havia pedido. Segundo aquilo que Deus havia pedido. É por isso que quando Deus ele chega para Caim, porque Deus ele recebe a oferta de Abel e não recebe a de Caim. Mas quando Deus chega para Caim, porque Caim ficou com o semblante bravo, irritado, e quando Deus chega para Caim e diz para ele, por que você está bravo? Por que você está irritado? Se você proceder bem, se você fizer o que é correto, você não será também aceito? Então nós percebemos que o problema de Caim é que ele não fez aquilo que era correto, ele não procedeu direito, ele não procedeu bem. Se ele fizesse corretamente, ele também seria aceito. Então não era um problema de valor, de quantia, não era esse o problema era de como Caim havia feito, que provavelmente Caim fez não conforme Deus havia pedido. A Bíblia não fala o que Deus havia pedido, a Bíblia não comenta o que Deus havia pedido, mas nós podemos entender que Caim não procedeu bem. Nós temos essa convicção pelo texto bíblico, que Caim não fez de uma forma correta. É por isso que o problema principal não era que Deus não aceitou a oferta de Caim, é que Deus primeiro não havia aceitado Caim. Por quê? Porque Caim não estava andando pela fé. Fé no quê? Na palavra de Deus, de ouvir, crer e obedecer. A palavra de Deus, o que Deus havia pedido. Mas Abel não. Abel ele foi considerado justo porque ele entrega a sua oferta pela fé. Veja que é uma questão de fé, e a fé ela nos leva à obediência. A fé nos leva a fazer aquilo que é segundo a vontade de Deus. A fé em Deus. Eu creio que Ele existe. Eu sei que Deus é abençoador. E se eu creio nele, eu entreguei a minha vida para Ele, eu confio em Deus, aquilo que Ele me disse, aquilo que Ele me ensinou, aquilo que Ele pediu, se torna lei na minha vida. Se torna lei para mim. E eu vou fazer exatamente como Ele pediu. E nós vamos pegar paralelos na Bíblia que dão esse conceito para mim e para você. Por exemplo, quando os filhos de Arão vão oferecer um sacrifício diante de Deus, mas eles chegam lá com um fogo diferente daquele que Deus havia ordenado, porque para oferecer sacrifício eles tinham que pegar o fogo santo, o fogo do altar, e oferecer diante de Deus no incensário, colocar no incensário e oferecer diante de Deus. O fogo do altar, o fogo santo, eles acendem um outro fogo e chega diante de Deus. A posição deles era correta, o que eles estavam intentando fazer, que era apresentar ali o incenso diante de Deus, era correto. Porém, a forma com que eles estavam fazendo não estava de acordo com aquilo que Deus havia ordenado. Ou seja, não era pela fé em Deus. É pelo que eles acharam, é pelo que eles entenderam. E o que aconteceu? A Bíblia diz que então saiu um fogo e consumiu os dois foram mortos. Por quê? Porque eles não estavam fazendo aquilo que Deus havia pedido. Em melhor dizendo, não é que eles não estavam fazendo aquilo que Deus havia pedido, eles não estavam fazendo aquilo da forma que Deus havia pedido. Eles fizeram da maneira deles, pensaram do jeito deles. É mais ou menos o que eu penso que aconteceu com Caim. Deus pediu alguma coisa. A Bíblia não explicita, mas Deus pediu alguma coisa. Mas Caim, ele fez não da forma que Deus pediu, ele fez da forma que ele entendeu que deveria fazer. Mas a forma que ele entendeu que deveria fazer não casou com a forma de Deus. Irmãos, quando nós não agimos de acordo com a palavra de Deus, é pecado. Quando nós não agimos de acordo com a vontade de Deus, nós não temos comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra, Ele cuida da sua palavra. Quando você não está consoante com a palavra de Deus, você não está com Ele. Você não está alinhado com Ele. Nós pegamos o texto de Davi. Davi ele teve uma boa intenção no seu coração. Ele vai lá e manda buscar a arca, que já fazia muito tempo que estava longe do seu lugar de adoração. E ele manda buscar a arca. Mas o que ele faz? Ele manda construir um carro novo de bois. Talvez da melhor maneira, mandou os melhores bois lá, os melhores condutores, bois tratados, tudo novo, madeira boa para buscar a arca. E quando eles estão indo com essa arca, trazendo de volta para Jerusalém, a palavra de Deus vai falar que Uzá, porque o boi tropeçou e a arca quase caiu, Uzá vai tentar segurar a arca e Uzá morre.
naquele lugar. E eles não entendem porque aquilo aconteceu, porque que morreu aquele rapaz. E quando eles vão aprofundar nas escrituras, eles vão entender que eles estavam fazendo a coisa certa, que era trazer a presença de Deus para Jerusalém, mas eles estavam fazendo da forma errada. Não era para carregar em carros de boi, por quê? Porque havia a lei de Deus que já determinava que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, deveria ser carregada sobre o lombo dos homens, o lombo dos sacerdotes. Então os sacerdotes deveriam levar a arca nos seus lombos, a presença de Deus sobre eles. Era assim que era para ser carregada. E porque eles não fizeram de acordo com aquilo que Deus já havia determinado, também não foi aceito. Também a atitude deles, apesar de ser boa, ela não foi aceita. Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai trazer essa exemplificação sobre a oferta. Ele vai dizer assim, ó, quando você trouxer uma oferta ao altar, você vai trazer a oferta. Mas você se lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão, você deixa a oferta ali no altar de lado, não apresenta ela, deixa ela ali. Você vai, se conserta com o teu irmão primeiro e depois você apresenta a oferta ao Senhor. Por quê? Porque não adianta você apresentar algo a Deus antes de apresentar-se a si mesmo. E como que você se apresenta diante de Deus? Em fé, crendo na palavra dele, nos mandamentos dele, porque Deus primeiro escolhe você, aceita você, e aceitando você, ele também vai aceitar a tua oferta, se estiver de acordo com aquilo que ele tem pedido. Nós não entregamos a Deus aquilo que nós simplesmente queremos, só o que nós queremos, segundo a nossa cabeça. Nós entregamos aquilo que Deus pede para nós. Nós entregamos aquilo que Deus nos dá o entendimento que é para que nós possamos entregar. A oferta que Ele coloca no nosso coração, aquilo que Ele fala para nós, aquilo que Ele nos dá a sabedoria através da Sua palavra. Nós não servimos a Deus da maneira que nós achamos que deve servir, nós servimos a Deus da maneira que Ele pediu para que nós servíssemos. Nós não servimos a Deus por causa da consciência da sociedade de hoje em dia, aquilo que é politicamente correto, aquilo que as pessoas têm por mais moderno. Por quê? Porque muitas pessoas dizem, não, a palavra de Deus ela é ultrapassada, a palavra de Deus ela é antiga. Deixa eu falar para você, a palavra de Deus ela permanece para sempre. A minha palavra aqui na terra, a palavra dos homens aqui da terra, essa cultura humana aqui da terra vai passar. Tudo na terra vai passar, mas a palavra de Deus ela permanecerá para sempre, ela não passará. A palavra de Deus não passa, então eu não sirvo a Deus por causa da cultura que eu estou vivendo, eu sirvo a Deus por causa da sua palavra. Até que ponto a cultura ela vai interferir, irmãos? Ela pode interferir até um ponto, sim. É claro que a forma que eu vou servir a Deus é diferente de uma outra nação, que tem uma outra cultura, a forma que ele vai servir a Deus, desde que a nossa forma se enquadre nos mandamentos do Senhor e na palavra de Deus, naquilo que Deus deixou e pediu para nós. Nós não fazemos da forma que nós queremos. A questão do eu acho que eu poderia fazer assim. Ó, Deus pediu assim, mas eu acho que não precisa, eu acho que eu posso fazer do meu jeito. Eu acho que eu posso fazer da minha maneira, eu acho que eu posso... Deus pediu para você servir dessa forma, mas Deus pediu, mas eu acho que é melhor assim. Porque às vezes não coincide com aquilo que você está vendo, aquilo que você está presenciando aqui, talvez por causa de experiência com homens, talvez por causa de má experiência com homens, talvez por causa de um consentimento ou de alguma coisa geral, de um entendimento que você está vendo aqui nos dias de hoje. Eu não acho que deveria... Irmãos, não é o que nós achamos. Para servir a Deus, é o que Ele diz. Nós nos concentramos na palavra dEle. Então, quando a palavra de Deus fala, é lei na nossa vida. É lei para mim e para você. Nós servimos a Ele de acordo com aquilo que Ele quer. É por isso que Deus vai chegar a Caim, vai dizer assim para Caim, Caim, se você proceder bem, você será aceito também. A questão de ser aceito é você se enquadrar na palavra de Deus. Quem é aceito? Aqueles que se enquadram na palavra de Deus, aqueles que aceitam e obedecem e creem na palavra dele. Crer quer dizer que se eu creio, eu vou viver por aquela palavra. Se você crê em Cristo, você vive por Ele, você acredita nele, você acredita no sacrifício dele, você acredita na vida dele, você acredita na ressurreição dele, você acredita nos mandamentos dele, você acredita em tudo aquilo que ele disse, você vive por essa palavra, e pelo ato de viver pela palavra de Deus, você é justificado. Pelo ato de viver por Cristo, você é justificado, você é considerado justo diante de Deus.
Mas a justificação não é por obras, é por fé. Sempre foi por fé e sempre será por fé. Mas fé no quê? Na palavra de Deus. É por isso que Abel foi considerado justo, porque ele agiu corretamente. Ele agiu da maneira correta diante da palavra de Deus. Mas Caim não. Caim, ele não agiu corretamente, ele não agiu por fé. E pior do que isso, ele não atentou ao conselho de Deus. A prova que Caim não atentava à palavra de Deus é que Deus vem e fala com Caim. Caim, se você proceder bem, você também será aceito. Mas cuidado, o pecado está batendo na porta, mas cabe a você dominá-lo. Mas Caim não deu ouvidos mais uma vez à palavra de Deus. Veja que o problema era Caim. Caim, ele tinha um problema de dar credibilidade, de ouvir a palavra, de ter fé naquilo que Deus estava falando, de acreditar naquilo que Deus estava falando. É por isso que ele é considerado ímpio, é por isso que ele é considerado mau. Ele é considerado mau porque ele não aceita as palavras boas de Deus, a boa palavra de Deus. E o que ele faz? Ele arma uma emboscada para o seu irmão, leva o seu irmão para o campo e o mata. Ele o mata, matou Abel. E Deus, ele vai tratar com Caim. Veja, mesmo Caim tendo pecado, um pecado de morte, um homicídio, ainda assim Deus vem tratar com Caim. E Deus vai falar: Caim, cadê teu irmão? Deus sabia, o próprio Deus declara depois que o sangue de Abel estava clamando a ele sabia, mas o que ele queria? Ele queria ver se havia um arrependimento no coração de Caim. Mas Caim não tinha arrependimento, ele era mau. E Caim vai dizer: por acaso eu sou cuidador do meu irmão? E Deus vai falar: o sangue do teu irmão está clamando a mim. O que você fez? O que você fez? Por causa da sua atitude. Por causa da sua atitude. Você será maldito, vai haver uma maldição na tua vida. Aquilo que você impor força na terra, você não será correspondido e você vai ter que andar errante pela terra. É consequência do pecado. Veja, não é Deus que escolhe. A maldição é consequência do pecado. Deus não fala assim: porque você fez isso, eu escolho. Não. Porque você fez isso, vai acontecer isso. Ou seja, a consequência do que você fez é isso daqui. O pecado de morte, o pecado de sangue que você cometeu, traz uma consequência naquilo que você faz na terra. Todos os nossos pecados trazem uma consequência de maldição na vida do homem. Né? E essa consequência também chegou na vida de Caim. E Caim, ele vai olhar para Deus e ele vai falar algo que nós entendemos. Eu já citei aqui, Caim vai falar: Senhor, o que o Senhor tem falado para mim é mais forte do que eu posso suportar. Porque agora eu vou ter que andar errante sobre a terra. Eu vou ter que sair da tua presença. Eu vou ter que sair da tua presença. Eu vou andar errante sobre a terra. Quem me achar vai me matar. Deus coloca, pela misericórdia de Deus, ainda cuida de Caim, coloca uma marca em Caim para que ninguém toque em Caim e o mate. Não é? A Bíblia não fala como era essa marca, o que era essa marca, mas coloca essa marca em Caim e Caim sai pela terra. Mas antes de sair, Caim, ele diz assim: eu terei que me afastar da tua presença. E no último versículo que nós lemos diz assim: e Caim saiu da presença do Senhor, verso 16, e Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim se retirou da presença do Senhor. Caim se retira, Caim é que sai. Não é Deus. Deus, quando o Caim pecou, Deus ainda foi lá para tratar com Caim. Mas Caim, pecador, ele se afasta da presença de Deus. É a consequência do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Não é que Deus não quer tratar o homem, cuidar do homem, voltar a ter um relacionamento. Não, é o homem que se afasta de Deus. É o pecador que se afasta de Deus. Há uma separação entre Deus e o homem por causa do pecado. E eu já disse aqui, é por quê? Porque o homem, quando está no pecado, ele está em trevas. E o homem, quando está em trevas, ele odeia a luz. Porque a luz expõe o seu pecado, expõe quem ele é. Então, quando Caim peca, um homem sem arrependimento, veja que em momento algum ele se arrepende do que ele fez. Todo o questionamento de Caim com Deus é a respeito de si mesmo, é a respeito daquilo que ia acontecer com ele. Em nenhum momento você vê uma palavra de arrependimento no coração de Caim. É por isso que Caim era do maligno, a Bíblia diz. Ele era mau, ele era do maligno. Não é? Mas Abel era justo, porque Abel creu na palavra de Deus. O que Deus esperava de Caim? Arrependimento. Arrependimento. É por isso que Deus chega perguntando: o que você fez? O que Deus esperava? Esperava que ele se prostrasse arrependido, confessasse o seu pecado, porque enquanto você retém o pecado, os teus ossos são consumidos. É o que Davi fala. Eles se quebrantam dentro de você. Mas quando você confessa,
Deus é poderoso para perdoar os teus pecados. Deus esperava a confissão de Caim, mas Caim tinha o seu coração endurecido. E nós não podemos ter o coração de Caim, nós devemos ter um coração de Abel, um coração ensinável, um coração que faz aquilo que a palavra de Deus pede para nós. Nós vamos errar, irmãos, nós podemos até errar, mas quando nós erramos, entendemos o nosso erro, compreendemos que erramos, nós devemos ter a humildade de nos prostrar diante de Deus e nos arrepender dos nossos pecados. O homem é pecador, sim, o homem peca, sim, mas o homem de Deus, o homem que é justificado por Deus, é o homem que reconhece o seu estado, reconhece o que fez, e ele vai diante de Deus para buscar perdão e transformação, mudança de vida. Veja que mesmo para Caim, homicida, Deus deu oportunidade de perdão para ele. Há oportunidade de perdão para mim e há oportunidade de perdão para você. Basta que eu e você nos apeguemos a Deus e a sua palavra. E quando nós tropeçarmos, nós errarmos, que haja um coração arrependido, quebrantado diante de Deus. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não resiste, mas aos soberbos ele afasta. Ele resiste. Que Deus abençoe a tua vida. Que nessa mensagem você possa tirar lições para aquilo que você está fazendo para Deus. Quando nós falamos de oferta aqui, não é só oferta financeira. A tua vida é uma oferta, o teu ministério é uma oferta. A forma que você vive é uma oferta. Toda vez que você vai pregar a palavra de Deus, você está fazendo algo para Deus. Toda vez que você vai fazer um trabalho na igreja, você faz para Deus. Tudo o que você fizer para Deus, faça de acordo, obediente à palavra de Deus. Ou aquela que está escrita, ou aquilo que Deus revelou a você através de alguém, ou através dele mesmo. Ele traz a revelação, ele traz o sonho, ele traz a palavra, ele traz um entendimento, aquilo que Deus fala com você através de um louvor, através de uma pregação, aquilo que Deus fala com você na leitura da palavra. Eu não sei como Deus tem falado com você, Deus fala de muitas formas conosco. Seja obediente a tudo aquilo que Deus disser. Não faça do teu jeito. Se Deus te chamou para uma coisa, não adianta você fazer outra achando que fazendo outra coisa para Deus vai compensar a sua desobediência naquilo que Ele pediu. Não adianta. Não adianta Deus te pedir alguma coisa e você fizer para Ele outra coisa, achando que porque você está fazendo, você está agradando a Deus. Não. Aquele que agrada a Deus é aquele que tem fé na palavra dEle, é aquele que ouve e obedece. Se Deus te chamou para um ministério, irmãos, não adianta você partir para outro. Pastor, mas é difícil. Pastor, mas é complicado. Mas Deus te chamou? Deus pediu essa oferta de você? Toda oferta é um sacrifício, toda oferta é difícil de ser entregue. Se Deus pediu para você, tenha fé em Deus e entregue aquilo que Ele tem pedido para que Deus se agrade de você. Que Deus abençoe a tua vida e o teu coração, em nome de Jesus.